E esse é um exercício que eu gosto muito de fazer, que ele é um exercício super simples, né? Me alinho com todo o universo, e você traz toda essa energia para o centro do seu peito, me alinho com toda a humanidade, me alinho comigo, me alinho com o céu e me alinho com a terra. Então, é um grande exercício para a gente entrar em alinhamento aqui, né? Às vezes vocês estão aí perdidos no meio do dia, faz esse exercício que traz a gente. Bert Hellinger tem um livro maravilhoso que chama No Centro é onde a gente toma força, né? Porque entenda que todas as vezes que eu tomo partido, eu sou partido. Tomei partido do meu pai, tomei partido da minha mãe, a gente é partido nesse exato momento. No centro, no centro do olho do furacão, a gente consegue perceber de todos os ângulos, né? A gente vai olhando para tudo que está ao nosso redor. E aí a gente consegue perceber melhor as energias, tá bom? Karina, eu vou pedir para você escolher algumas pessoas, né? Uai, gente, ele não trouxe a caneta? Ah, não, trouxe sim. Ele trouxe o caderno para mim, trouxe a caneta. Escolhe para mim, Karine, quem vai representar o número 1. A gente está constelando os dois ou só um? A gente está constelando meu filho ou o casal? A gente está constelando esse sintoma aí, esse problema, Ah, tá. tá? Tá. Quem pode representar? Sente no seu coração quem pode representar o número 1. E vai assim, mais energeticamente. Às vezes a nossa mente entra e fica e começa, sabe, assim, a criar ponto de vista. Então, quem se sente que pode representar o número 1? Acho que ela caiu. Já começou a constelação. Como pode melhorar? Adoro esse campo. Às vezes a gente não precisa. Você sabe que nas novas constelações, né? Eu fiz um curso ano passado, né? Com a Sophie Hellinger veio para o Brasil. Em novembro ela tá aí de novo, ó. E aí ela já faz constelação sem falar nada. Só que no caso aqui a gente precisa, no campo, ela vai ajustando, né? Então ela puxa um para um lado, outro para o lado, manda só deitar. É bem legal assim, esse sistema também. Porque às vezes a gente acaba perdendo muita energia, né? Com as palavras, justificativas. Então é tipo, é bem interessante assim, é uma constelação mesmo. Não é, a constelação ela não é muito verbal, tanto que a gente para observar as frases sistêmicas são bem curtinhas, né? São às vezes simples assim. Eu vejo você, eu tomo a posse por você. Então são frases às vezes bem curtinhas que tipo assim que faz um barulho, né, gente? Faz um barulho estrondoso aí. Cadê a dona Karine? Ô, Kécia, hoje eu fui fazer o caderno, os 300 frases. Assim, para É, não para ficar lendo no celular ou no computador, não dá, por causa da minha vista. Aí hoje eu fui fazer lá na gráfica. Eu deixei lá para o menino, vai entregar quinta-feira. Eu disse, pelo que amor de legal, Deus, muito bom. As frases sistêmicas é de muita contribuição. A Karine voltou. Vamos lá, Cá. bora. Caiu aí. Quem você sente que pode representar o número 1? É que eu não tô vendo as meninas, e quando eu fui puxar, aí foi onde eu caí. Arrasta para o lado ou é para cima? No seu celular, assim, para cima ou arrasta para o lado? Ah, ok, agora deu. Agora foi? Ah, sim. Pode ser a Gislene?
Gislene, cadê Gislene? É Gisele ou Gislene? Acho que é Gisele, Gislene. Gisele. A Gi, né? Eu sabia que a Gi ia ser você. Ia ser a número 1. Número 2. A senhora Heralda, Número 3. a Edna, A Edna. Ah, número 4. Silvana, Silvana. Número 5. a Tati, A Tati. Tá. Vamos começar assim, então, ó, a Gi, a Iralda, a Edna, a Silvana e a Tati, por enquanto, tá? As outras meninas vou pedir para fechar a câmera por enquanto, só para a gente começar. Eu acho que eu vou fazer por partes aqui, Karine. Eu vou olhar para um problema primeiro e depois a gente olha para o segundo, tá? Que eu acho que o primeiro já resolve o segundo, mas vamos lá. Então, todo mundo respira um pouquinho. Gisele, Heralda, Edna, Silvana e a Tati. Ui, vai sentindo um pouquinho a energia do que vocês estão representando, sem julgamento. Deixa o terapeuta em casa também. A partir de agora, se coloca na disposição só de servir o campo da Karine, com respeito, com amor. E a gente aprender aqui com essa constelação, né? Faz 3 respirações profundas e começa a perceber o que vocês estão sentindo. E eu quero ouvir a Edna, um pouquinho de como é esse lugar e para onde você olha. Eu tenho um pouco de inquietação, assim, mas ao mesmo tempo, assim, uma coisa assim de, parece que tanto faz como fez. Fala para o campo, a vida não tem valor. A vida não tem valor. Respira um pouquinho. Experimenta falar, eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Eu tenho raiva da vida. Eu tenho raiva da minha vida. Como quer dizer isso? É bom falar isso. Uhum. É bom. Uhum. Alguém no campo te chama a atenção? A Esse é seu filho, Gisele. Karine. oi? É seu filho. A Edna representa seu filho, tá? Tá. E ele olha para a Gi. Como que é olhar para a Gi? Eu peço, ela não me dá. Ela não me dá. Fala para Muitas ela, das vezes você eu me deu vejo muito ela pouco. perto, distante. Fala, você me deu muito pouco. Você me deu muito pouco. Eu tenho raiva dela. Fala, eu tenho raiva de você, mamãe. Eu tenho raiva de você, mamãe. Eu tenho muita raiva de você. Eu tenho muita raiva de você. E quando a gente tem raiva da mãe, a gente tem raiva da vida. Raiva da vida é raiva da mãe. Respira um pouquinho. Como que a Gi se sente ao ouvir isso?
O áudio, Gi. Logo que começou, eu senti uma angústia muito forte, me veio uma vontade de chorar, mas ao mesmo tempo me veio, você não vai chorar, você tem que ser forte, É bem né? a Karine mesmo. E aí, quando ela começou a falar, eu senti uma tristeza profunda, assim, né? Experimenta, fala para a Edna, fala tudo que eu fiz, Tudo que eu fiz, inclusive ter ido embora, inclusive ter ido embora, também foi por você, também foi por você, para que você tivesse uma vida melhor, para que você tivesse uma vida melhor, mais estrutura, mais estrutura, uma vida digna. uma vida digna. E eu sinto muito se você não entende a grandeza das minhas ações. Eu sinto muito se você não entende a grandeza das minhas ações. Respira, como quer dizer isso? Dá um alívio. Uhum. Fala, eu fui embora para criar dinheiro Eu fui embora para criar dinheiro para todos nós, para todos nós, para que você não passasse tudo que eu para já que você passei não passasse financeiramente. tudo que eu já passei financeiramente. Eu Me sinto vem muito culpa, se eu não pude te dar. Pode falar. me vem muita culpa, Sim. um aperto, assim, uma angústia, uma culpa. Quantos anos ele tinha, Karine, quando você foi embora? 5, Hoje ele tem quantos anos? 25. Vi, fala para Edna, eu sinto muito se te faltou o colo, Eu sinto muito se te faltou o colo, se talvez tenha faltado a se talvez presença tenha faltado a presença, da mãe, a minha presença. a minha presença. Mas antes faltar colo do que faltar comida. Mas antes faltar colo do que faltar comida. Eu sou a comida, Eu sou a comida, eu sou a nutrição. eu sou a nutrição. E isso nunca faltou na sua mesa. E isso nunca faltou na sua mesa. A Edna consegue ouvir? Não, eu não quero saber. Uhum. Então fala para ela, eu não queria o seu dinheiro. Eu não queria o seu dinheiro. Eu preferia ter passado fome com você embaixo da ponte. Eu preferia ter passado fome com você embaixo do pote. Eu precisei muito de você, mamãe. Eu precisei muito de você, mamãe. Eu não ligo para dinheiro. Eu não ligo para dinheiro. Eu queria o seu amor, Eu queria o seu amor, mas você nunca esteve lá. mas você nunca esteve lá. E ainda é muito pesado para mim. É muito pesado para mim, muito. A sua ausência durante todos esses anos. A sua ausência durante todos esses anos. Eu também queria fazer diferente, Eu também queria fazer diferente, mas eu ainda não consigo. mas eu ainda não consigo. Mas saiba que aonde tem raiva, Mas saiba, onde tem raiva, também tem amor. também tem amor. A minha raiva
A minha raiva é por não me sentir o suficiente. é por não me sentir o suficiente. O suficiente para ter feito você ficar. O suficiente para ter feito você ficar. Como quer dizer isso? Agora foi bom. Uhum. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Eu tenho raiva de mim mesmo, Eu tenho raiva de mim mesmo por não ter conseguido fazer você ficar, mamãe. por não ter conseguido fazer você ficar, mamãe. Como quer dizer isso, Edna? Agora eu senti um alívio. Uhum. Ainda pesa, mas saiu, parece sair um peso. Uhum. Respira. Agir tem algum movimento? Ainda o peso da culpa, um pouco de alívio por ele estar se sentindo mais aliviado, mas ainda dói. O coração ainda está apertado. Uhum. Fala para ele. Eu sempre senti a sua falta. Eu sempre senti a sua falta. Você também fez muita falta. Você também fez muita falta. Muita falta. Muita falta. E eu me culpo por isso. Eu me culpo por isso. Nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil para mim, nunca. Eu me chicoteio todos os dias. Eu me chicoteio todos os dias. Mas eu precisei pensar como um homem. Mas eu precisei pensar como um homem. Eu precisei pensar em prover. Eu precisei pensar em prover. Talvez se eu fosse o pai, Talvez se eu fosse o pai, você me amaria. você me amaria. Você não me julgaria tanto. Você não me julgaria tanto. Às vezes a gente tem que fazer o papel do pai, né? E essa frase eu achei ela tão interessante, porque é uma frase que eu vi na novela das noves, Aldete Reutemann. Porque assim, o pai parece que ele tem essa permissão para poder ir embora, o pai tem a permissão para trair, o pai tem a permissão para tudo, né? Mas a mãe é como se fosse aquela imaculada, né? Aquela coisa assim, só que, né, a Gi é mãe solteira, né? E ela sabe, né? O pai não faz. Tipo, se ela ficar esperando o pai tomar atitude, interessante ponto de vista, o pai não consegue tomar atitude. Então, quem tem que tomar atitude dentro da casa? É ela. E essa é a história de muitas outras mulheres e muitas outras mães. Só que o olhar infantil da criança não consegue perdoar, não consegue entender. Por isso que na constelação eu falo que constelação é muito bom porque ela nos obriga a adultecer. Ela nos obriga a olhar com um olhar de adulto para essa situação, né? Então, Gi, olha de novo para a Edna e fala para ela: eu fiz, eu sinto muito, meu filho. Abre seu áudio, Gi, que eu fechei o áudio de todo mundo. Liga o seu áudio, o microfone aí embaixo da câmera. Não está indo? Agora sim. Sinto muito, meu filho. Experimenta falar. Se eu pudesse voltar atrás, Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. passaríamos fome embaixo da ponte. Passaríamos fome embaixo da ponte.
Mas hoje Mas hoje eu não posso voltar atrás. eu não posso voltar atrás. Não tem como eu compensar esses 20 anos de ausência. Não tem como eu compensar esses 20 anos de ausência. Não tem nada que eu possa fazer por você. Não tem nada que eu possa fazer por você, A não ser estar aqui, a não ser estar aqui, presente agora, presente agora, te provendo, continuando a te prover. continuando a te prover. Só que hoje num lugar totalmente diferente. Só que hoje num lugar totalmente diferente. Um lugar que tem estrutura, Num lugar que tem estrutura, onde muitas pessoas dão a vida para morar. onde muitas pessoas dão a vida para morar. Esse é o meu legado para você. Esse é meu legado para você. Você pode olhar para tudo isso com respeito Você pode olhar para tudo isso com respeito e fazer diferente a partir de agora, e fazer diferente a partir de agora, ou ir se fuder no Brasil sozinho. ou ir se fuder sozinho aí no Brasil. Eu sou a grande. Eu sou a grande. E agora eu olho para você sem culpa. E agora eu olho para você sem culpa. Eu não tenho vergonha do que eu fiz. Eu não tenho vergonha do que eu fiz. Tudo que eu fiz também foi para você. Tudo que eu fiz também foi para você. E se não for possível você entender, E se não for possível você entender, eu sinto muito. eu sinto muito. Você volta para o Posso, Brasil. posso falar uma coisa que tá vindo? Sim. Uhum. Tá vindo de falar para ele que eu queria convidar ele para estar comigo os próximos 20 anos, né? Na minha presença, do meu Uhum. lado, e recomeçar a história. Lindo, perfeito. É possível. Karine, seu áudio está desligado. Ela trouxe ele, ela, né, fez tudo o que podia fazer, trouxe ele, trouxe a namorada, trouxe a filha da namorada. Tá tudo lá na casa dela e o bonitão não olha nem na cara dela. Eles não estão nem conversando. Assim, é óbvio que tem uma dor, isso aí a gente já tinha conversado, né, Karine? Não ia ser fácil, né? Não ia ser aquele conto de fadas. Tipo, vamos passar um pano branco aqui, né? Vamos apagar a dor aqui em cima de tudo e vamos recomeçar do zero, né? Mas ela também não é obrigada a aguentar, né? Toda a falta de respeito, e de educação, e isso pode acabar com o casamento dela, enfim. E ele tá numa energia de vingança hoje, né? É o que está acontecendo lá. E ela precisa agora, né, voltar para o lugar de mãe, de adulta e botar ele no lugar dele, entende, Karina? Porque assim, você está criando a partir da culpa, você está deixando ele te bater. Só que é muito pesado para ele também ficar nesse lugar de te punir, né? Ele também vai adoecer. Então, assim, o que que você vai ter que fazer? Pegar toda essa força que você tem, subir no seu salto, você sabe fazer isso e botar ele agora no lugar dele. E é o que a gente está fazendo aqui no nível espiritual, né? Mas se precisar, vai ser no físico também. Como que a Edna escuta tudo isso? Eu tenho vontade de correr para os braços dela, dela me dar colo, mas eu tenho medo. Ela vai me abandonar de novo. Uhum. Aí eu fico com raiva. A raiva é um escudo, né? Para não criar vínculo, Karine, tá vendo? Então ele fica com esse escudo, tipo, porque em algum momento, assim, né, ele tem medo dessa rejeição de novo.
E aí, Gisele? Você Eu vai queria repetir? dar esse colo, eu queria dar esse colo, Fala para mas ele, eu quero que também, você mas fique. também, mas eu também sinto essa defensiva, né? Uhum. Então, experimenta falar para ele. Eu gostaria muito que você ficasse Eu na minha gostaria vida, na muito minha que você casa, ficasse na minha vida, na minha casa, e me desse a oportunidade para eu fazer de verdade um pouco diferente. e me desse a oportunidade de fazer de verdade um pouco diferente, Mas sem culpa mas sem culpa e sem vingança. e sem vingança. Eu me liberto da culpa e você se liberta da vingança. Eu me liberto da culpa e você se liberta da vingança. E a gente pode fazer diferente daqui para frente. E a gente pode fazer diferente daqui para frente. Ele me disse que não é para me falar com ele porque eu sou uma chocadeira, que eu sou como os animais que eu pari e joguei fora, e que sim, o pai dele, que foi o homem de verdade, que é tipo, o pai dele que é o herói. E aí Sim. eu respondi para ele que o pai dele quis tanto ele que o pai dele preferiu morrer do que ficar com ele. Nessas horas assim, né, e é aí esse movimento, a raiva ia fazer ele falar qualquer coisa para te machucar, né? Vamos só perceber uma energia aqui, eu quero ouvir a Heralda. Como que a Heralda tá vendo essa situação? Ok, se eu estou escutando, estou numa boa, estou calma Como que e você não olha tenho o para que as vidas? resolver. Não tenho o que resolver. Porque isso é tudo Uhum, da cabeça deles, tá entendendo? Porque isso, tipo, até amor, um amor grande aí. uhum, tem um Tá amor grande aí. faltando, tá entendendo? De amar um ao outro. Porque o passado, deixar o passado para lá e continuar a vida. Uhum. Como que É você como se olha para eu si? tô falando, só olhando, assim, prestando atenção neles, mas não tem como resolver. Só quem pode resolver é eles. Uhum. Um Então ao fala outro, para tá si, eu não entendendo? te julgo. Eu não julgo, né? Fala para ele Não pelo julgo contrário, você. eu te admiro. Eu te admiro. Eu admiro a sua força. Eu admiro a sua força. É isso. Pronto. A força Admiro que muito. eu não tive. É a força que eu não tive. Obrigado por ser essa força no nosso sistema. Obrigada por ter essa força no nosso sistema. Você tem a força Graças. que eu gostaria de ter tido, Eu teria a força que eu poderia ter ter tido, né? tido. É como uma coisa que não está saindo. Em Sim. Cristiano assim. Estou Mas aqui fala para ela, escutando. eu respeito você. Eu respeito você, E olha lá para a Edna. E fala, eu Edna. não Cadê tenho Edna? problema. A Edna lá em A cima. Edna. Fala para a Edna, eu respeito muito a sua mãe. Eu respeito muito sua mãe. Ela é uma grande mulher. Ela é uma grande mulher, e é isso mesmo, uma grande E mulher. ela fez o que eu deveria ter feito. Ela deveria fazer o que eu fiz, Não, feito. Não, ela ela fez, ela fez, fez o que eu, fez, homem, deveria ter não, feito dentro de casa. deveria feito, aí sim está saindo. Salve É. Deus. Uhum. Aí. Fala, ela fez a minha Era, função. era a minha função para fazer e ela quem fez. Quem fez foi Mas ela. aí está doendo. Tá Uhum. doendo, tá entendendo? Tá doendo Uhum. assim. É como Sim. uma coisa que eu não ajudei. Você ajudou, mas você ajudou sendo a mãe e ela o pai. Ela mandava dinheiro e você dava de mamar, entende? Tava trocada as energias dentro da casa. Só que você não tinha a força de ir para a vida, de ir para o mundo e caçar. Essa força estava nela. Só que o que que ela tem que fazer? Aí o que que você tem que fazer? Dar a tetinha.
dá o colo. É. Então, olha lá para a Edna, fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, Ela tá fez a tudo minha bem. função e eu fiz a dela. Ela fez a sua função. Ela fez a minha função e eu fiz A a minha dela. função, fez a minha E, função. e eu fiz a função dela. E eu fiz a função dela. E É fala isso para que não, Edna. Ah, e isso que fala para não Edna. Mas a fala partir de agora, a partir de agora, ela volta a ser a mãe. ela volta a ser a mãe. E É eu, o isso. pai. E eu, o pai. Eu volto para o meu lugar, Eu volto para o meu lugar, para o meu masculino. o meu masculino. Mas eu não estou mais nessa dimensão. Eu não estou mais nessa dimensão. Então agora é com ela. Agora é com ela. Você precisa da força dela. Ela precisa da força dela. Você precisa da força Eu dela. preciso da força dela. Edna precisa da força da mãe. Fala, Edna, você precisa da sua mãe. Você precisa da força da sua mãe, né? Da Esse sua mãe. pai era mais para lá do que para cá, esse pai aí, hein, Karine? Ai, tá ruim. Tá ruim. É como tá sufocando. Tá sufocando. Não, mas você tá na energia do pai. Esse pai era, como diz aquela expressão, para lá de Bagdá, esse pai aí. Por isso que a mulher tem que ir embora, né, Gi? A Gi sabe do que nós estamos falando, né, Gi? A Gi Aham. disse a mesma coisa, a Karine, a Não mesma faço coisa. ainda não, Só que o que ela como fez, ela não, ela, diferente, ela fez assim que, mas a vontade teórica é de ir embora também, né? Puta que pariu. Mas o pai para lá de Bagdá, como pode Aham. mostrar, para lá de Bagdá. Entende, Edna? Quem é seu pai? Entende quem é sua mãe? Ai, meu Deus. E não, eu não estou diminuindo. Eu só quero que você sinta a força que a sua mãe precisou ter para poder resolver os problemas da vida. Mas eu tenho dentro de mim, lá no fundo, que ela pode me abandonar novamente. Eu já Então, não mas estou isso é com a sua tanta raiva criança. depois que eu ouvi ele falar. Mas lá no fundinho eu tenho medo que ela vai me Então, abandonar por algum motivo. então, fala é a dor da minha criança. É a dor da minha criança. Mas agora eu já sou um homem, mamãe. Mas agora eu já sou um homem, mamãe. Ô, E quem Kécia, tem que cuidar deu de mim vontade de agora sou chorar. eu. Espera um pouquinho, Heralda. E quem precisa cuidar de mim agora sou eu, mamãe. E quem precisa cuidar de mim agora sou eu, mamãe. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Pare de te olhar com os olhos de uma criança. Paro de me olhar com os olhos de uma criança. Paro de te olhar com os olhos da minha criança. Paro de te olhar com os olhos da minha criança. Te olho como um adulto, E olho como um adulto, como um homem. como um homem. É assim, não adianta, a gente não vai recuperar esses anos, então a vida que Não, vai seguir. sim. Mas você escolhe ser adulto ou você vai ficar enchendo o saco da sua mãe, infernizando a vida dela? É Porque difícil, agora mas eu a vou ser vontade de adulta, infernizar a vida dela ainda é grande, né? de cutucar a ferida. Sim. Mas eu tô cansado, eu me sinto cansado. É uma Sim, você vai batalha. morrer. Você vai morrer, porque você está sem força de pai, sem força de mãe. Você vai morrer, você vai ser preso, você vai sofrer um acidente de carro. Esse é o seu destino, a sarjeta. Agora toma consciência. Em todos os lugares que você está preferindo a sarjeta por uma birra infantil do que uma vida de luxo, assim, uma vida confortável na Flórida.
uma vida com dignidade, uma vida grandiosa. Chega uma hora que a gente precisa, assim, sabe? E mesmo ainda não tendo congruência, Edna, mesmo ainda a gente não sentindo isso, seja agressivamente verdadeira. Eu prefiro ficar na sarjeta. Fala, eu prefiro ficar na sarjeta do que receber de você, mamãe. Veja se sai. Então fala para Gi. Não, Fala, eu tenho muito que aprender com você, mamãe. eu tenho muito que aprender com você, mamãe. E com a sua força. E com a sua força, Eu me desarrogo eu me desarrogo diante de você. diante de você. É verdadeiro isso? Tá É pesado verdadeiro, sim. demais para mim. Tá pesado demais para mim. Não aguento Eu, mais. eu preciso de mais alguém para entrar no campo. Duas pessoas para entrar no campo. Quem pode entrar? Ô, Kessia, eu senti vontade de chorar agora. A Heralda, Karine, é o pai, tá? É seu ex. Quem pode entrar? A Silvana, pode entrar, Silvana? Liga a câmera, preciso de duas pessoas para poder entrar. A Silvana entrou. Eu já estava, na verdade, ela já tinha me escolhido. Ah, tá. Quem que é? A Silvana já estava no campo? Ah, é verdade. Aham. Quem mais pode entrar? A Tati também está no campo, já vou falar com vocês. Ó, a Ju entrou. Alguém mais pode entrar no campo? Senão fica só a Ju, por enquanto. Como que a Edna olha para a Ju? Ai, uma pessoa que me deu medo. Fala para ela, eu assumi uma responsabilidade muito grande com você. Eu assumi uma responsabilidade muito grande com você. E tá pesado demais para mim cumprir com essa responsabilidade. E está pesado demais cumprir para mim essa responsabilidade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Como que a Ju ouve isso? Meio embaçado. Experimenta falar para a Edna, tá na hora de você virar homem. Tá na hora de você virar homem, Edna. Você me tirou do meu país Você me tirou do meu país com uma filha, com uma filha, da minha estrutura, da minha estrutura, da minha segurança, da minha segurança, do meu trabalho. do meu trabalho. Você tirou a minha filha de perto do pai. Você tirou a minha filha perto do pai. Eu confiei em você. Eu confiei em você. Agora está na hora de você fazer a sua parte. Agora está na hora de você fazer a sua parte. Virar homem Virar homem e fazer a sua parte. e fazer a sua parte. E fala para ela, você está sendo igual ao seu pai. Você está sendo igual ao seu pai. E eu vou ter que fazer igual a sua mãe. E eu vou ter que fazer igual a sua mãe. Me virar nos 30. Me virar nos 30. Porque você não está assumindo, honrando com seus compromissos. Porque você não está honrando
com seus compromissos. Chega de ser moleque. Chega de ser moleque. Eu não saí do Brasil para morar com um moleque. Eu não saí do Brasil para morar com moleque. Eu quero um homem. Eu quero um homem. Você achou que você ia arrumar uma mais boazinha que a sua mãe, né? Se fudeu. Ele achou que ele ia arrumar uma mulher boazinha, né, Karine? Arrumou a pior que você. Ela é virada no samurai. Você tem que ver como ela me trata dentro da minha casa. Ela me fala assim, ó, não vou tolerar, não vou admitir, são os termos que ela usa comigo. Sim, porque ela pagou um preço muito alto em sair do lugar dela. Só que quem tem que assumir a responsabilidade é ele, não é você. É que você, pela culpa, você está comprando essa briga. Essa briga não é sua. Como que a Edna fica em ouvir tudo isso? Nossa, Deus me livre. Aham, Tomei um choque agora com ela. aham. É como se ela tivesse vindo para cima de mim. Uhum. Eu não prestei atenção nas palavras dela, mas é como se ela estivesse me xingando, sabe? Uhum. Sim, ela Você é estava. um nada. Ai, nossa, que horror! Que horror! Tanto que eu me afastei. Eu Uhum. achei que eu tive a sensação que ela ia me bater. Sim. Fala para ela, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu preciso resolver algumas coisas antes. Eu preciso resolver algumas coisas antes. Experimenta falar para ela, eu te libero. Vê se sai. Eu te libero. Eu não dou conta dessa responsabilidade agora. Eu não dou conta dessa responsabilidade agora. Eu sinto muito. Eu sinto muito. É pesado demais para mim. É pesado demais para mim. Eu preciso resolver algumas coisas antes. Eu preciso resolver algumas coisas antes. A Ju ouve? Sim. E como que é ouvir isso? Como eu assustei ela, eu fiquei meio triste por eu falar tudo que eu falei. Agora ela vindo. Acabou seu sonho americano, minha filha. Acabou seu sonho americano, foi pro Beleléu. Uhum. Que a Gi olha para a Ju. Quando ela começou a chamar ele na chincha, me deu um alívio, assim, tipo, tenho uma aliada, né? Tipo, não tô sozinha, ela vai me ajudar a botar ele na linha. Mas também tem uma distância, né? Eu olho ela assim também com uma distância, né? E aí, quando a Karine falou como ela é tratada, eu entendi, falei, ah, então é por isso, né? É que Mas acho que é pesado para ela estar aí, Karine. Ela está fazendo de tudo para poder ir embora também. E às vezes ele também vai querer ir embora, né? Não sei se. Vamos sentir aqui. Gi, Então, o fala que que para. acontece? Deixa eu te falar o que que acontece. Ele veio, você sabe já o jeito, já te falei, e já foi chamado, os papéis dele só está esperando marcar no consulado brasileiro. Então, ele vai ter que fazer o mesmo caminho para trás. Por isso que eles voltaram para minha casa, eles já tinham saído da minha casa. E quando os papéis foram, eles voltaram porque nós achamos mais seguro que ela ficasse lá com a gente, a menina. Só que aí eu pensei muito na hora que ele ia embarcar, já tinha data, já tinha tudo, eu pensei que era melhor ele esperar receber alguma coisa. Por isso ele não foi. Eles voltaram para minha casa em março e ainda ele
está na espera de ser chamado e por isso ele não foi para o Brasil, mas agora eu não sei se ele quer ir, porque a qualquer momento ele vai ser chamado lá no consulado e vai terminar de fazer e voltar pela porta da frente. E Sim. ela não queria ir para minha casa, eu entendo isso, mas ela foi e, tipo assim, o mínimo que ela tinha que fazer é comportar, e a coisa que ela menos faz é se comportar. Eu saí no final de Isso que a semana. gente, isso, na verdade, é uma outra. A gente precisa colocar a ordem aqui primeiro, porque na verdade ele estava muito adulto, né? E você com a culpa não te deixava, a culpa te colocava nesse lugar de ser pisada. Você estava se permitindo, entende? Então, assim, você voltar para o seu lugar de mãe, de autoridade, e botar os dois no lugar. Eles são duas crianças, são três crianças na sua casa. Só que a culpa te deixa no lugar de, tipo assim, de mais infantil do que eles. Porque, tipo assim, aquela que eu brinco com vocês, né? Eu dei e gostei. Eu fiz o que tinha que ter, não tem que ter arrependimento. Porque, assim, essa culpa, às vezes, ela deixa, ela traz para a gente um senso de inocência. Só que não resolve. Um senso de ingenuidade, de inocência, não resolve. Você fez o que tinha que fazer com a consciência que você tinha na época e pronto, acabou. E vai ter que me engolir. Se não quiser engolir, vaza. Entende? Não tem como voltar atrás, eu não posso mudar, não tem como. E é essa energia que você precisa trazer. Gostaria sim de fazer diferente daqui para frente, mas a partir das minhas regras, minha casa, minhas regras. É essa energia que você precisa trazer para você agora. Só que o que que a gente está fazendo agora? Mas o que que nós estamos fazendo aqui? O filho já está descendo do salto, olha lá a carinha dele, a arrogância dele foi pro beleléu. Porque ele não está dando conta de honrar o compromisso que ele fez com essa moça. E tá aqui, ó, na barra da saia da mãe. Mamãe, pelo amor de Deus, me ajude. Como é que eu vou sair dessa agora? Agora, essa é a cara dele. Como é que eu vou sair dessa agora? E nesses problemas que eles vão criando, Karina, ele volta a ser filho. Entende? Então, ele tá voltando a ser filho, porque esse relacionamento vai ficar insustentável para os dois. Edna, fala para ela, para a Ju, eu não posso. Eu não posso. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E fala para ela, eu só sou uma criança aqui. Eu sou só uma criança aqui. Eu estou precisando do colo da minha mãe. Eu estou precisando do colo da minha mãe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu preciso me nutrir da minha mãe primeiro, Eu preciso me nutrir da minha mãe primeiro, para que depois eu me torne um homem nutrido para que depois eu retorne um homem nutrido e possa nutrir uma outra mulher e a nossa própria família. possa nutrir uma outra mulher e a nossa própria família. Eu sinto muito, mas eu fracassei com você. Eu sinto muito, mas eu fracassei com você. Assim como meu pai fracassou com a minha mãe. Assim como meu pai fracassou com a minha mãe. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E olha lá para a Gi e fala: agora eu tomo consciência, mamãe, do porquê você foi embora. Agora eu tomo consciência, mamãe, do porquê você foi embora. O meu pai Que não conseguiu. alívio. E alívio, cara, entende? A gente vivendo, calçando o mesmo chinelinho para entender o porquê de tudo. Você está vivendo a história da sua mãe, de novo. Só que agora para poder entender por que que a sua mãe foi embora e seu pai é errado. Olha lá para a cara do seu pai. Olha para a cara dele. E não é porque ele não quis dar conta, ele não podia. Ele até tentou, mas ele não podia. Ele tinha as limitações dele. E olha lá para o seu pai e fala, querido papai, Querido papai, agora eu entendo as suas limitações. agora eu entendo as suas limitações. São as minhas. São as minhas. Mas foi importante para mim.
mas foi importante para mim Viver tudo isso viver tudo isso para parar de julgar você e a minha mamãe. para, para parar de julgar você e a minha mamãe. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. São forças diferentes, entende, Edna? Só que agora você precisa da força da sua mãe. Ai, é assim, veio aquilo assim. Eu não quero ir, eu quero ficar. Uhum, uhum. Então olha para a Gi e fala, por favor, mamãe, Por favor, mamãe, me ajude a resolver isso. me ajude a resolver isso. O meu problema com a Ju. O meu problema com a Ju. E agora a Gisele olha para a Ju, de mulher para mulher, e fala para ela, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está sentindo. Eu passei pela mesma situação. Eu passei pela mesma situação. Por isso eu vim parar aqui. Por isso eu vim parar aqui. Eu sei que você também está procurando Eu sei que você também está procurando prover a sua filha. prover a sua filha, Dar uma estrutura melhor para ela. dar uma estrutura melhor para ela. E você consegue, E você consegue, sem a minha ajuda. sem a minha ajuda. Sem a ajuda do meu filho, você consegue. Sem a ajuda do meu filho, você consegue. Assim como eu consegui. Assim como eu consegui. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas você não é responsabilidade minha. Mas você não é responsabilidade minha. Nem você, nem a sua filha. Nem você, nem a sua filha. E eu vejo você, eu vejo força em você. Eu vejo força em você. E tenho certeza que você vai ter sucesso. E tenho certeza que você vai ter sucesso. Aqui ou no Brasil. Aqui ou no Brasil. Mas está na hora de você seguir o seu destino. Mas está na hora de você seguir o seu destino. Como quer dizer isso para ela, Gi? Ju? Gi? Gi, Ju, Giz. Em algum momento da fala deu vontade de falar, não, vem, eu te ajudo, eu estou aqui, mas também me veio essa força de não, né? É exatamente o que você foi falando, assim, não, esse problema Fala não é para ela, meu, eu projetei em você eu projetei em você o meu aborto. o meu aborto, E você não é minha filha. e você não é minha filha. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Por você, Por você, eu não posso fazer mais nada. eu não posso fazer mais nada. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Como é dizer isso? É leve. Uhum. Porque estava emaranhado. A Karine, quando trouxe essa moça para cá junto com a filha, ela estava viajando na maionese. Mas inconscientemente a gente faz isso, assim, né? De querer ocupar, colocar um lugar no lugar do outro, entende? Por isso que é tão pesado também para o outro ficar, entende? Como que a Ju se sente em ouvir tudo isso? Agora eu tô engolindo algumas coisas, mas tá bem melhor do que antes. Antes estava assim que realmente eu estava metendo bala. Uhum. O visto dela não vai sair. Ela volta para o Brasil e, tipo, e não volta para aí, entende? Karine, o que que vai Ela acontecer? não tem visto. É ele que tem que pegar e casar com ela para ela ter Ah, também. mas ele não vai casar, né? Né, Edna?
Não vai. O negócio é que eu percebo que tá ficando pesado porque ela não faz nada. Ele tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar da menina. O tempo todo ele tem que brincar de boneca. Então ele Mas não ele está sendo coloca ela no homem. lugar de mãe, entende? Também. Essa é a confusão. É que eu É, acho é, que ele faz isso para esfregar na minha cara o cuidado que ele tem com a menina. Exatamente, tá um emaranhado e tá uma putaria, mas agora a gente começa a colocar a ordem. Edna, fala pra Ju, eu te acompanho até o Brasil. Eu te acompanho até o Brasil. Te devolvo para sua estrutura. Te devolvo para a sua estrutura. E de lá eu sigo a minha vida e você a sua. E de lá eu sigo a minha vida e você a sua. Como quer dizer isso? Muito bom. Uhum. E a sensação que eu tenho é que está sendo resolvido um problema sem que eu tenha que resolver. Estão resolvendo por mim. Sim, o universo é maravilhoso quando a gente entra em congruência com o universo, entende? Estou me Então, sentindo bem. uhum. Olha lá para a Gi, como que é olhar para ela agora? Agora é gostoso olhar. É bom. Uhum. Então fala para ela, É, eu vou resolver meu problema com a Ju eu vou resolver meu problema com a Ju e depois eu volto e depois eu volto. para a gente poder recomeçar a nossa história. Para a gente poder recomeçar a nossa história. Eu ainda preciso muito de você, mamãe. Eu ainda preciso muito de você, mamãe. Por um tempo, Por um tempo. tomarei a sua força Tomarei a sua força para poder ir para a vida. para poder ir para a vida. Eu faço diferente a partir de agora. Eu faço diferente a partir de agora. Por favor, tenha um pouco mais de paciência comigo. Por favor, tenha um pouco mais de paciência comigo. Por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Só um pouco mais de paciência comigo. Só um pouco mais de paciência comigo. A Gi ouve? Sim, Paciência de Jó, né? né? Tem que ter paciência de Jó. Deixa eu ouvir um pouquinho a Silvana. Oi, tá me Como que ouvindo? tá aí agora? Então, desde a hora que eu entrei no campo, eu entrei numa paz, numa leseira, num sossego, e eu sentia minhas costas, ela fervia no meio das minhas costas. E aí, conforme Aham. eu ia ouvindo, prestando atenção, ora parece que eu sentia meu coração amolecer, mas a costa pressionava. É uma bola quente nas minhas costas. E eu tô aqui, ouvindo o pessoal falar, olhando, mas o que que eu tô fazendo aqui? Não tenho muita clareza. Uhum. Como É que você isso que olha vem para para mim. Gi? Como que Eu você olha vejo para Gi? ela, eu vejo ela enorme, grande, grande, muito grande. Fala para ela, agora estamos juntas. Agora estamos juntas. Agora eu te ajudo. Agora eu te ajudo. Agora eu faço parte. Agora eu faço parte. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Como quer dizer isso? Vai aliviando alguma coisa na minha garganta, vai ficando leve. Uhum. Como que a Gi ouve isso, essa parceria? Me trouxe uma leveza também. Uhum. Então fala para ela, agora eu assumo a responsabilidade Agora eu assumo responsabilidade de mãe, de mãe, de presença materna. de presença materna.
A Silvana, Karine, representa a maternidade, né? Que também foi roubada, né? O sistema, às vezes, não permite a gente ser mãe, né? Eu falo que, às vezes, eu olho para o meu feminino, nas meus movimentos de constelação, e é como se eu tivesse que pedir, pelo amor de Deus, para poder ser mulher, para poder ser mãe, para poder ser esposa, porque o sistema, às vezes, não deixa. O patriarcado é tão forte dentro de nós mesmo, que a gente precisa, assim, cuidar desse lugar do nosso próprio feminino, né? Porque as obrigações, né, que a gente tem que ter, a responsabilidade com a casa, a responsabilidade com o filho, a responsabilidade ainda de ser bonita, gostosa, né, de ter de ser tudo. Às vezes a gente peca, às vezes eu arrumo uma casa inteira, gente. A hora que eu entro no meu quarto, eu falo, uau, casa tá um brinco, tá impecável, mas as minhas coisas ficam sempre para depois, né? Isso é um pouco a vida nossa de mãe, não tem muito jeito, assim, mas olhar para esse feminino de tipo assim, a Silvana representa o feminino e a maternidade também, que faz parte do nosso feminino, depois que a gente pare, não tem como. Mas assim, entenda, Karine, que é uma parceria, que você também, inclusive para você poder dar mais para o seu filho, porque ele vai chegar criança. Ele vai, às vezes, te dar um trabalho de criança e você vai precisar, às vezes, ter um pouco de paciência no início de criança. Sabe a criança de 5 anos? Né, Gi? Hiperativa, que quer mexer em tudo, que quer, sabe assim, que acha que tem razão. O filho da Gi é bem isso, né? O Rudá, ele tem, sim, acha que tem 95 anos de idade, né? Ele sabe tudo, assim, né? E realmente tem isso também, mas assim, mas a gente tem que lembrar que eles são crianças, né? E a gente exercer a nossa autoridade, né? Mas a autoridade agora no papel de mãe, não de pai mais, tá, Karine? Então, é Tá. tipo assim, vai ser, ele também vai te ensinar interessante ponto de vista a ser mais feminina, a ser mais mãe. Eu falo que o Raul também se vinga de mim, sabe? O Raul tá aqui em casa esses dias, eu falo, ai, daqui a pouco vai embora, graças a Deus. Mas assim, eu tava louca para ele chegar, agora eu tô louca para ele ir embora. Mas do tanto que ele me exige. Ele chega no quarto deitada ontem. E aí? Tipo assim, eu quero comer, quero comida. Levanta agora e vai fazer minha comida. Desse jeito comigo. Tem uma sátira ali, tem uma parte dele, mas tem uma vingança, entende? E é tão engraçado que eu sei a raiva que ele sente, a raiva das famílias estarem separadas, a raiva. E durante muito tempo eu me permiti ser chicoteada, maltratada por ele. Aí eu levantei e falei assim: amor da minha vida. E com muito amor eu falo isso mesmo, porque eu também estou curando muito a minha comunicação. Porque se eu vou com 5 pedras na mão. Nossa, vira uma briga, vira uma treta, porque ele é reptiliano, ele tem uma energia do cão. Então, o que que eu tenho que fazer? O Raul precisa de muito amor, muito amor. Então, eu levanto e falo, amor, eu vou fazer a sua comidinha, mas você vai pedir com gentileza. Me olha com carinho, com gentileza, com respeito, que eu sou a sua mãe, né? Aí ele, ai, tô brincando. Aí ele dá aquela corrigidinha assim, então eu tenho que estar o tempo inteiro, eu tô reeducando ele, entende? Porque antes eu falava, vai falar assim comigo, não levanta e se vira e vai cuidar e vai. Só que ele também teve falta de mãe, né? Raul foi o primeiro, então eu também não era muito feminina, eu não sabia ser mãe. O primeiro sofre muito, assim, né, com a nossa falta de habilidade. O meu feminino era assim, era um ogro, cara, era um homem, eu era um homem. Então, eu não dei cola, eu não tinha paciência, nem para amamentar. Então, assim, hoje eu sinto que eu preciso, às vezes, assim, não compensar, mas eu também estou me educando, porque eu também quero melhorar o meu feminino. Então, levantar e fazer a comida dele, e faço com amor, e ponho o pratinho, e sirvo, e coloco o refrigerante no copo, se deixar, corta até o bife. E depois dou a sobremesa, e faço isso, assim, de coração. E estou alimentando aquela criança que não pôde receber tanto de mim naquele momento. E olha, Karine, que eu estava presente, só que eu não estava presente, entende? Eu vivia com a cabeça no mundo da lua. Então, às vezes, por mais que a gente está presente, a gente também não está, né? Então, assim, ele também, isso também criou um trauma e uma dor no meu filho. E eu estava todo santo dia ali. Só que ele não me sentia todo santo dia ali. Eu tenho uma desconexão muito grande do Raul também, assim, né?
por conta de várias situações. Então, hoje eu olho para isso assim e estou me permitindo ser curada também como mãe, né? Então, tenha bastante paciência, que é uma criança rebelde, assim como nós fomos. Não sei como era a sua criança, né, dona Karine, mas não deve ter sido flor que se cheira. Não Por deve ter aí. sido flor que se cheira, né? Então, paciência de Jó, dando limite, não é deixar cagar na sua cabeça, mas literalmente assim, mas servindo com amor. Porque esse cuidado, ele é o amor, esse serviço também é o amor. E entenda qual é o seu limite, como que você vai construir isso daqui para frente. Mas tem muito amor aí. Então, aí eu não sei o que que eu faço, porque o meu marido já tá ficando incomodado, tipo assim, já tá ficando bem pesado pra gente também, e Com se eu peço certeza. para eles saírem, porque dentro de mim, é isso exatamente o que você disse, se eu peço ele para sair, eu estaria abandonando de novo, jogando ele De na novo, vida outra vez. eu ficaria quietinha, porque o movimento vai ser natural, vai acontecer de forma natural. Quer ver? Deixa eu só ouvir a Tati rapidinho aqui. Como que tá esse lugar aí, Tati? Agora. Tá tranquilo, tranquilo mesmo. Na paz. Uhum. Quem você olha, Tati, agora? Alguém te chama atenção no campo? É mais a Gisele. E a Silvânia ao mesmo tempo. Uhum. O que que você sente quando você olha para a Gi? Ai, eu acho que é um amor, é um afeto, não sei, é algo próximo, assim, que Fala para ela, você também precisa ser cuidada. você também precisa ser cuidado. A Tati estava representando no campo o abandono, tá? Então fala para a Gi, você precisa cuidar melhor de você também. Você precisa cuidar melhor de você também. Aprender a receber. Aprender a receber. Da abertura, me vem assim. Da Uhum. abertura. Porque, e fala para ela, porque senão a gente. Fala para ela, você virou o autoabandono. Você virou um autoabandono. A gente se torna um abusador no decorrer da vida, sabe? Então, cuidar da senhorita, né, dona Karine? Cuidar, porque tá bem pesada, a sua vida tá bem pesada esse último ano, né? O ano passado eu falei para ela, não vou te atender mais. Mas assim, é porque tava tão pesado assim, né, as coisas, e tipo, difícil mesmo de. E eu via que essas escolhas, que ia dar merda, né? Esse movimento todo aí. Mas, tipo, não tem, a gente tem que passar para poder, né? A gente tem que cair, às vezes, do cavalo, assim, para ver o tamanho da nossa arrogância, né? E foi o que foi possível ser feito, mas foi importante para o seu filho também ver todo o movimento que você fez de levar a menina, de levar a neta, a neta, ó, a filha, entendeu? Ele viu que Que você é se neta, ela me esforçou. chama de vó, a menina me Ai, chama meu de avó. Deus. Como pode melhorar, né? Como pode Só melhorar? Kézia, deixa eu falar só uma coisa. Eu fiquei Sim. em alerta agora. Um dos medos dele lá no começo, quando a gente começou, foi dela abandonar ele por causa do homem. Eu tenho um certo medo. Ah, eu queria fazer esse teste aqui também, ó. Todo mundo pode sair do campo, fica no campo só a Edna e a Gi, tá? O resto, todo mundo pode sair do campo, assim, energeticamente. Eu vou pedir para a Sueli entrar. Sueli, respira um pouquinho aí, entra no campo agora para você, para a gente fazer um movimento aqui. E eu quero que você olhe lá para a Gi e para a Edna. Sim, deixa eu... Fica um pouquinho aí nesse campo. Como que tá esse lugar aí, Sueli? Caramba, muito frio. E eu arrepiei até o cabelo da cabeça. Uhum.
muito frio. Como que é olhar para Gi? Deixa. Não sei, parece que tem um pouco de indiferença, mas não, sabe? Experimenta falar para ela, está muito pesado. Está muito pesado. Eu apoiei você em tudo até agora, Eu apoiei você em tudo até agora, mas está na hora de você colocar limite nessa situação. mas está na hora de você colocar limite nessa situação. Ordem Ordem nessa situação. nessa situação. E olha lá para a Edna. Fala para ela, eu fiz de tudo para que você chegasse aqui. Eu fiz de tudo para que você chegasse aqui. Eu paguei Eu paguei. dinheiro do meu bolso também. Foi dinheiro dele também, não foi, Karine? Você bancou sozinha o movimento do... Eu banquei sozinha dos três. Mas, querendo ou não, ele estava apoiando, abriu a porta da casa dele, que, né, Sim. ele também, foi ele que fez De as alguma forma. aplicações, com Ok. certeza. Então fala para a Edna, eu também patrocinei a sua vinda para cá. Eu também patrocinei a sua vinda para cá. E fiz por amor. E fiz por amor. A minha esposa A minha esposa e ao filho dela. e ao filho dela. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Você tem muito que aprender comigo também. Até travou. Você tem muito que aprender comigo. Etiqueta americana. Etiqueta americana. Posso te ajudar a ser um grande homem. Farei Posso com te amor, ajudar a ser um grande homem. Farei com mas amor, exijo respeito. mas exijo respeito A mim, a mim, a minha esposa, a minha esposa que também é a sua mãe. e também a sua mãe. Por favor, Por favor, volte para o seu lugar. volte para o seu lugar. Como que a Edna ouve? Um abraço de pai. Eu estou sentindo um abraço de pai. Uhum. Também senti muito amor, assim, muito respeito pelo seu ser infinito, assim, essa entidade dele, viu, Karine? É um cara bem legal, assim, Tô honra quentinho bastante aqui. esse homem que realmente tem que cuidar. Enquanto que ela falava, eu senti um quente assim nas costas, como sendo Vocês abraçado. percebem como o limite é maravilhoso? Como o limite é porque assim, ele chegou na energia de homem, de patriarca, porque é americano, ele é americano mesmo, Karine? De onde ele é? Ele é cubano. Ah, cubano. Só faltou ser árabe, falei, não, ele é árabe. Como pode melhorar? É, ele tem uma energia Mas gostosa. ele, sim, ele queria ensinar tudo para o Samuel e antes da mulher chegar, os dois eram um em carne. Depois que a mulher chegou, e eu É, acho que isso impactou muito nele, porque os dois arrumavam carros, os dois saíam, fazia isso, fazia aquilo. Depois que a mulher, principalmente nos últimos tempos, impactou muito nele, porque, tipo assim, ele não tem filho, né? E aham. aí ele não tem filho, então ele falava comigo assim que queria fazer com ele, com meu filho, tudo que ele queria fazer com o sobrinho dele, mas o sobrinho, tipo, o sobrinho não queria nada com a vida. Então ele queria ensinar ele a ganhar dinheiro, ensinar ele a fazer as coisas, mas no início sim. Depois o meu filho se fechou e agora o meu filho, tipo, É. não Na verdade, o não seu filho só entrosa. conseguiu chegar aí por conta da força da namorada, porque ele não tinha força para poder chegar aí, entende?
Então, ele usou um pouquinho, os dois se usaram, né? Um da força da outra para poder chegar até aí, mas realmente ela está sobrando. Ela está. Ela tá. A energia. E o que eu sinto, assim, é que todo o ataque psíquico também, assim, que vocês estão sofrendo, é do campo dela. Que na hora que, Eu tipo assim, pensei tira ela do nisso. campo, fica leve para ele, fica leve para você, fica leve para o pai. Então, assim, ela precisa voltar. E talvez realmente, se ela for embora, é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Ou a filha fica com o pai para ela poder fazer esse movimento, ou ela, enfim, ou o pai vai junto. Mas, assim, essa treta aí que vocês entraram espiritualmente é muito pesado para vocês, né? E a família da moça, nossa, amaldiçoou a Karine assim de A a Z, né? Não queria, não autorizou, não queria que ela fosse. Foi a maior treta das galáxias, né? E a Karine comprou essa briga à toa, né? Assim, mas na verdade não foi à toa, porque Por talvez ele, foi por sem ele, a foi por menina, ele. sem a menina ele não iria, Karine. Ele precisou da Mas ele, força dela para ir. sim, ele veio primeiro e ela veio depois, né? É, E, mas tipo, tipo ela deu assim, segurança para ele, entende? Porque ele tinha medo da sim. sua rejeição e ela foi a mamãezinha dele lá até deu esse Então, já suporte. fez um ano que ele chegou e ele, tipo assim, não fez nada. Ela vai fazer um ano mês que vem e pelo que eu vejo, eles não construíram nada, não fizeram nada. E o dia que ele me atacou, eu falei para ele isso. Você está igual ao seu pai. Uhum. Tipo, Foi na ferida, né? eu tive que falar algumas coisas para ele. Eu falei, você está igual ao seu pai, um ferrado, porque Uhum. o pai dele resolveu morrer. E aí eu falei, porque ele falou assim, você me abandonou, meu pai me quis. Aí eu tive que falar, o seu pai mandou te abortar, mas eu não fiz isso. E ele te quis tanto, o que ele fez? Preferiu morrer de que te cuidar. Mas eu tô aqui, eu Uhum. até escrevi uma carta para ele, depois eu nem mandei. Porque eles não falam comigo, e quando eu tenho que falar alguma coisa é por mensagem, sabe? Mas agora, depois dessa constelação de hoje, escreve uma carta nova, diferente, desse novo lugar. E não fala nada da constelação, não fala nada que aconteceu, não fala Não, nada de jeito da nenhum. namorada. Eu acho que a namorada vai se resolver por si só. Eu acho que o que ele está precisando é só sentir o seu amor e que você quer que ele fique. O marido, eu percebo que está super de boa nessa situação, tem a paciência de Jó. Ele está ofendido, ele está chateado, é óbvio, como qualquer outra pessoa ficaria, né? Mas, tipo, o meu interessante ponto de vista, assim, deixa agora o movimento ser natural e o seu movimento, ó, dá a mãozinha lá para a Silvana, deixa o amor fluir. Inclusive, isso em relação a financeiro, seu negócio vai te ajudar muito, né? A gente tem falado muito sobre negócios femininos, né? A energia do feminino chegar em você, te curar, te nutrir. Então, você tem muito que aprender com ele também, entende? Eu acho que o primeiro momento vai ser você e ele com 5 anos de idade. Por isso que ele não tem força O para problema é trabalhar. que eu não tenho abertura. Ele ficou, olha só, ele ficou sem trabalhar por umas 2, 3 semanas e aí o negócio foi apertando. Ela também ficou sem trabalhar e eu só estou observando o que está rolando, né? E o Ah, meu trabalho também diminuiu bastante porque eu não tinha entendido, porque entendi que eu não quero pagar de novo a viagem de volta dele. Eu quero que ele faça isso pelo fato que aquele dinheiro que eu paguei da viagem da vinda, eu abri mão. Eu fiz uma carta notarizada e tudo, entreguei para ele, abri mão total. Mas ainda assim, ele me disse: você até me trouxe, mas depois de 20 anos. Tá, mas eu te trouxe a vida inteira. Eu não tive sossego enquanto eu não te trouxe. E eu não mas, trouxe de mas mão de não pai. cobre, não cobre dele um adulto. Ele não é. Ele tem 5 anos ainda. Talvez você vai precisar agora resolver. Ele não te pediu ajuda? Me ajuda a resolver o problema Caju? Talvez você vai precisar. Aperta aí mais um pouquinho, ajuda, despacha ele, ajude de volta. Ele volta sozinho, vocês vão começar uma vida nova, eu espero, né? Mas assim, abra o seu coração, entendeu? Entenda que, tipo assim, primeiro, essa coisa que ele está te exigindo do dinheiro é leite. Então, todo esse. E ele ficar sem trabalhar e você bancar é o leite, entende? O dinheiro é leite, é o leite da mãe. Só que vai chegar Mas um eu momento que ele vai. cortei, falei que eles têm que comprar até o detergente para lavar as louças deles. Então, mas você está entrando numa briga tipo de criança. É a sua criança brigando com a criança dele, você é a mãe. Então, a gente, Mas como é mãe, porque ele me afrontou eu demais. entendo, mas assim.
Dá um tempinho, deixa a constelação movimentar, abaixa suas barreiras, escreve uma carta amorosa, deixa ele sentir o seu amor com limite, é óbvio, né? Mas vai para o amor, vai para a solução amorosa. Aqui é um primeiro passo para a solução amorosa, tá? É um primeiro passo. Eu acho que a gente precisa fazer, Karine, constelar o seu feminino, né? Constelar você com a sua mãe, o seu feminino de novo. Eu não sei se a gente chegou a fazer isso das outras vezes, Não, mas para poder não trazer fizemos. essa força do seu feminino para você conseguir sustentar o seu lugar de mãe, até para aguentar alguns ajustes, algumas porradas que a gente tem que fazer, entende? Você é a mãe, e ele tá sozinho, ele tá sem pai, o pai foi embora, é só você. E você realmente, meu interessante ponto de vista, você não pode virar as costas para ele de novo, mas que esse movimento seja feito agora com consciência e com amor. Você também está tendo uma oportunidade de curar esse feminino e essa mulher dentro de você, entende? Porque tem um lugar ali que você também se pune. Você sente culpa, você não se sente digna. Teve um aborto, teve esse outro que você cuidou até os 5. Tem uma parte dentro de você que você se sabota com o dinheiro, inclusive. E na hora que você falar, uau, eu tenho orgulho da mulher e da mãe que eu sou. A gente tem que ter orgulho da gente, entende? E é essa construção que a gente tem que ir chegando nesse lugar de construção, né? Poxa, eu tenho orgulho hoje da minha história. Eu tenho orgulho hoje do que eu dei conta de fazer e do que eu não dei conta de fazer, eu estou em paz com essa informação hoje. Porque senão, amiga, a gente nunca tem prosperidade na vida. Então, teve escolhas estúpidas, eu também fiz várias. Todo mundo, quem não errou, que atire a primeira pedra. Mas a gente precisa, interessante ponto de vista, agir, fazer diferente agora. Só que você também tem carência de mãe. Você Oh, também tem a ferida do abandono, entende? Então, a gente precisa curar agora em você. Tanto que o abandono olhou para você, olhou para agir. Então, vamos curar essa ferida de abandono aí. Combinado? E lembrem de sim. uma coisa, para todo mundo, que eu acho que todo mundo tem um pouco de carência de mãe aqui, né? Assim, de alguma forma, né? Porque a nossa mãe, gente, era só uma menina. A nossa mãe, poxa vida, eu falo a gente como mãe, o quanto eu erro, né, gente? Nossa Senhora. Falo, tudo que eu faço parece que ainda é pouco, né? E de fato, para a criança sempre vai ser pouco, né? O adulto consegue reconhecer o quanto a mãe fez, né? Essa nutrição, o que a gente sente falta. Interessante ponto de vista, talvez a mãe não vai conseguir dar, nossa, mesmo a mãe viva, né? E então a gente tem que entender esse lugar, ver a força, ressignificar o que a mãe deu conta de dar e procurar o amor da mãe divina. Então, muito da nossa nutrição vem da terra, vem do mar, vem dessas forças da natureza, né? Então, a gente pode ter aí uma mamãe Oxum, um Iemanjá, né? A própria energia de Gaia, a própria energia de Mãe Maria. Então, assim, sabe? Eu até fui na igreja domingo, eu achei tão legal, né? E tinha um cara na fila para fazer tomar a hóstia lá e estava escrito na camisa dele assim: depois que eu te conheci, nunca mais eu fui órfão. E eu li a camiseta assim, era uma Mãe Maria, né? Tipo assim, então, essa grande mãe, né? Essa mãe divina que a gente precisa aprender a se comunicar com ela. Porque e eu sempre gosto de enxergar a minha mãe e a mãe divina atrás. Porque a minha mãe também tem dor, tem carência de mãe, né? E a minha avó também tem carência de mãe, a minha bisavó tem carência de mãe. Então, assim, essa dor que a gente sente do feminino também, tem coisas que só o divino cura, gente. Então, a gente tem aí o arquétipo, né, do pai e da mãe divina. Então, e receber desse espiritual também, porque tem coisas que é só ali, né? A nossa alma vai se curar só com o espiritual mesmo. Combinado? Pai e mãe falha, não tem jeito não. E aí a gente tem que buscar essa força. A força deles é limitada, mas a força espiritual não tem limite. Então, por isso que a gente tem que fazer essas conexões espirituais cada vez com mais rotina sagrada. É tomar a força do espiritual todo dia. Senão a gente aqui na Terra vai ficando cada vez mais pesado, né? Tá bom, gente? Eu tô querendo começar um grupo agora em agosto, um grupo de oração mesmo, assim, de
cura do feminino, sabe? Da gente do clube, não sei o que vai ser das Marias, a gente sentar, fazer oração, rezar por nós, rezar pelos nossos, rezar pela terra, né? Sabe, se a gente sentar ali e, sabe, e se conectar, né? E desenvolver essa energia também amorosa e feminino de nós para nós mesmos, né? A Gi, que está aqui, mora na Chapada dos Veadeiros, né? Que é um dos lugares que, assim, foi um presente para mim ter conhecido e conhecer a Gi, conhecer a Chapada. Vocês veem o tanto que eu falo da Chapada, né? Então, quando eu vou para a Chapada, eu fico na casa da Gi. Posso ficar em hotel? Posso, mas eu gosto de ficar na casa da Gi. Porque receber esse cuidado, entende? Tipo, é muito gostoso. E lá eu aprendi muito com as meninas lá. Essa coisa de a gente ter acolhido, né? A gente estar acolhida, a gente receber esse acolhimento de outras mulheres. Gente, é muito curador. É lindo que as meninas vivem lá. Eu fico aqui, às vezes, com a maior dor de cotovelo, né? Peste branca, né, amiga? É. Mas a gente pode receber amor de mãe e de outras mulheres, né? A Gia é uma puta de uma mãezona, tá bom? E todas nós somos, e a gente pode se doar esse amor também. Gi, cuida de mim um pouquinho, e Kézia, cuida de mim um pouquinho, e a gente faz isso. A gente poder ter esse colo, né, para pedir colo, né? Às vezes a gente fica esperando só o colo da mãe, mas a mãe também não teve, ela não sabe dar colo. Então a gente pede colo para as amigas, a gente pede colo, né? Para o divino, para o espiritual, né? A gente precisa entender que a gente precisa receber. Porque como é que eu vou nutrir se eu estou desnutrida? Então, eu quero muito criar esse grupo para a gente falar de amor, para a gente se acolher, para a gente se abraçar, porque realmente a gente está precisando. Eu Verdade. tô doida para ir para Chapada, porque eu chego lá e falo, ai, encontro muitas coisas que eu só encontro lá. Vem. Acho que eu não vou conseguir chegar agora, amiga, mas agosto, outubro eu vou. É que é aquela, vamos ver, depois a gente combina a data, mas acho que agora para essa vivência de agora, acho que não vai dar. Mas tá bom. Vem em Mas tô outubro. precisando, amiga, muito, amiga. De colinho das amigas. Ai, Gente, é também. isso por hoje, né? Alguém tem alguma pergunta? A gente olha para o amor, né? Então, todo mundo olha lá para a Silvana, por favor. Olha a carinha dela, que gostosa. Olhando para a maternidade, olhando para o nosso feminino, como pode melhorar. Olhando para a força que esse feminino, que essa maternidade nos traz, né? E a gente vai tomando posse com responsabilidade, né? De cuidar da gente também, tá bom? Amanhã tem constelação às 9. Amanhã, o que que é a de amanhã? Ah, eu esqueci. Eu acho que é relacionamento. Eu acho. Divórcio, relacionamento. É um pau lá do casal e a gente vai tentar ajudar a nossa colega amanhã. Então, um beijo. Gratidão. Quem puder, vem amanhã cedo também. Gratidão, meninas. Gratidão. Gratidão, Tchau. gente. Tchau. Tchau Gratidão. a Tchau. todos. Muito Beijo, beijo. obrigada. Tchau, tchau.